mundo, né, o Brasil, vivem hoje, né? Isso aí é muito comum. Preocupação e ansiedade. E nós já aqui, no início do texto que nós lemos, o 25 de Mateus 6, glória a Deus, olha só. Veja o que nós, na verdade, encontramos. Por isso vos digo, não vos preocupeis quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou que haveis de beber, e nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a vestimenta? O Senhor, Ele trazendo, né, essa palavra, a gente vê, irmãos, que na segunda metade do capítulo 4 de Mateus, o Senhor, Ele começa já os seus ensinamentos. A gente vê que o Mateus, ele registra, né? Jesus, quando ele passa aqueles 40 dias orando e jejuando, né? E aí ele já desce ali do monte, depois de ter vencido o diabo. E aí ele inicia o seu ministério, né? E aí a gente vê que já no capítulo 5, ali o Sermão da Montanha, todos são ensinamentos maravilhosos. E agora que ele pega aqui, já no capítulo 6, a partir do versículo 25, ele trata aqui deste assunto: preocupações, né? Olha só, e ansiedade. E eu escrevi alguma coisa aqui, tá certo, amados irmãos? E que nós podemos entender, né, que Jesus, ele não está, né, dizendo que é errado de maneira nenhuma o cristão tomar providência para suprir suas futuras necessidades materiais. Não. Como também ele não está aqui abrindo aqui um parênteses para que, na verdade, a pessoa venha a ser um preguiçoso, né? Não ter responsabilidade com aquelas que, na verdade, ele abraçou, né? E falando em preguiçoso, até o próprio Salomão, ele adverte, né, que o preguiçoso, ele vai aprender com quem? Quem é o professor do preguiçoso? Irmãos, por incrível que pareça, são as formigas, né? Preguiçoso, né? E eu estava me lembrando aqui de uma história, não está aqui não, viu? Depois não vão dizer que estava aqui, vocês não vão encontrar aqui não. Mas é uma história que, né, diz que um camarada era tão preguiçoso, querido, tão preguiçoso, certo? Que as pessoas, né, chegavam para dar grão a eles, para ele comer, só que dava na casca, e ele simplesmente não queria, não aceitava aquela oferta. Aí o que aconteceu, né? Ele disse: eu prefiro que me enterre do que fazer algum esforço para comer. E eu levando ele numa rede, naquela época era rede, né? Pegavam, lá no meu interior era assim, pegava um pau de 4 metros, aí estendia a rede, o camarada ia deitado na rede, morto, né? Só que ele ia vivo. E enterrar o homem vivo, porque ele disse que não ia trabalhar. Aí no meio do caminho, aí ele passa em frente a um fazendeiro: que negócio é esse aí?
Eu já vi levar morto em rede, mas parece que esse camarada está vivo. Por que vão levar? Não, é porque ele é preguiçoso demais e ele tem que trabalhar para comer. Aí o homem disse: ei, eu vou dar aqui uns 5 sacas de arroz a ele, né? Para ele passar um bom tempo comendo, né? Aí ele coloca assim a cabeça de lado e diz: é com casca ou sem casca? Aí o fazendeiro diz: é com casca. Bota o enterro para frente. Eita, que preguiçoso, né, meu irmão? Então, o Senhor, Ele não está aqui abrindo, na verdade, uma brecha para que a pessoa ela não se esforce, certo? Mas Ele diz que Ele não está dizendo que é errado vocês, né? A família, o provedor, que é o dono da casa, né? Ele, né, ter não uma preocupação, mas, né, ele ter, na verdade, vir tomar uma providência para suprir suas necessidades futuras. Eu estava vendo lá em 1 Timóteo 5,8, olha o que diz 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida de seus parentes, está falando do dono da casa, especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Ou seja, ele está dizendo aqui que o pai de família, né, ou seja, o provedor, né, ele tem que cuidar bem da sua família, amém, irmãos? Amém? Né? E trabalhar, e se puder, né, quando partir, né, para a glória, no caso nós crentes, se puder deixar alguma coisa para a família que fica vai agradecer, não é verdade? Ou seja, isto não é, na verdade, o Senhor Ele não está condenando a respeito disso, né? Mas Ele está exatamente falando isso em relação, né, as pessoas, elas simplesmente, né, elas o que realmente elas, né, o que ele está reprovando aqui é a ansiedade ou a preocupação angustiosa, né, que muitas pessoas têm, né? Ou seja, isso revelando a sua falta de fé, olha só, no cuidado ao amor paternal de Deus. Ou seja, tem alguém lá fora. Então, aí nós podemos ver que o que ele condena, ou seja, reprova exatamente. As pessoas, elas têm uma preocupação, ou seja, uma ansiedade, né, fora já do comum. Isso mostrando, na verdade, querido, a sua ausência de fé, não reconhecendo o amor, né, paternal do próprio Deus. E com certeza, né, se o Senhor estava tocando esse assunto na época, era porque já naquela época já havia pessoas dessa maneira, preocupação, né, a ansiedade de uma forma assim bem extrema. Isso mostrando exatamente a falta, né, que ela tinha da fé, ou nenhuma fé. Quem está entendendo, glória a Deus. A preocupação. E aí ele continua no versículo 26, olha só: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam e nem colhem,
em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Veja bem, não sois vós de muito mais valor que ela? Ou seja, as aves do céu, meu irmão, elas são, na verdade, em relação à criação, elas são em pequeno número. É um número menor em relação à criação do próprio Deus. Mas nós podemos ver que elas, elas não plantam, elas não colhem, elas não guardam em celeiro, mas diz aqui o próprio Cristo, certo? Que elas, na verdade, são alimentadas, que elas têm um provedor, que é o próprio Deus. Aí o Senhor diz: olha, se eu faço assim com as aves do céu, vocês não são muito mais importantes do que elas? Hein? Vocês, ele diz, vocês, se elas são cuidadas desta maneira, pelo Pai Celestial, olha só, e o vosso Pai Celestial, não sois vós de muito mais valor do que elas? Ou seja, é algo para se pensar. Elas até que acordam cedo, mas não para trabalhar, viu? Elas acordam cedo para glorificar o Senhor, Você vê as aves cedinho, 5h30, 6 horas já, cantando, irmão? Cantando, Nenhuma preocupação, porque a preocupação realmente é com aquele que Deus fez a sua imagem e a sua semelhança, que é o homem. Que é o homem, gente. E aí nós podemos olhar, quando o Senhor Jesus fala em relação a isso, e quer dizer, olha, vocês são muito mais amados, vocês têm muito mais valor do que elas. Não é desmerecendo elas, mas diz: vocês são muito mais valorosos do que as aves do céu. Você está entendendo isso, irmãos? Ou seja, vocês são muito mais cuidados. Ou seja, você sente na verdade o cuidado de Deus na tua vida todo o tempo? Você sente que Deus está cuidando de você? Todo dia? É o que Deus está dizendo aqui. Vocês são muito mais importantes, mais valorosos do que para mim, do que as aves do céu. É só nós entendermos isso, que aí essa preocupação em que muitos têm de uma forma, até, extensiva, que a gente possa entender, que o nosso Deus, Ele está no controle da nossa vida, e Ele continua essa mensagem para que a gente venha entender melhor, e diz: olha, e quem de vós, por mais ansioso ou preocupado que esteja, poderá acrescentar à sua estatura um côvado, percurso da sua vida? Por mais preocupado que você esteja, ou seja, atormentado, preocupado, o que na verdade acontece, não pode ser evitado pela preocupação. O que vem acontecer na nossa vida, ou não acontecer, isso, a nossa preocupação não vai alterar em nada. Muito pelo contrário. Aí a gente vai olhar lá no Salmo 40, quando Davi estava sendo perseguido ali naquela angústia. Olha o que diz Salmo 40, verso 1. Como é que nós devemos esperar, irmãos, no Senhor? Esperei com paciência em quem? No Senhor. E Ele foi que o Senhor fez?
inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Davi, ele conhecia muito bem esse Deus verdadeiro. Ele foi esperar em quem? No Senhor, com paciência. Então a gente pode ver exatamente que a preocupação, né, o que ela vai nos trazer? Vai trazer o quê? Doença, insônia, né? E aí? Só que nós temos um conselho de Deus para nós nessa noite. E o conselho já começa aqui, olha aí, para as aves do céu. Como Deus tem cuidado delas. Olha aí. Só que Deus cuida muito mais de nós do que elas. Você está entendendo isso, irmãos? Ou Deus está dizendo assim: Deus, eu é quem cuida de você. Eu é quem dou o alimento a você. Eu é quem sou o provedor da igreja. Deus é o nosso provedor. É Ele, gente. Se não for Ele, não é mais ninguém. E quando nós cremos, né, nele, essas preocupações, queridos, elas não estarão na nossa vida. Aleluia! E quanto ao vestuário, irmãos, por quê? Por que andais ansiosos? Olhai para quem? Para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Diz que os lírios do campo de Israel, eles eram assim, tinha assim, era brilhante. Quem olhava para eles, né, era reluzente. Mas eles, olha para os lírios do campo aí. Eles não trabalham, eles não fiam. Olha como Deus tem cuidado deles. Mas aí ele diz, mas mesmo assim, né, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Hein, queridos? Isso mostrando o quê? Que o nosso Deus, que é um Deus provedor. Para quem está preocupado com as vestimentas? O que é que eu vou vestir? Tem pessoas que é tão mal agradecida que diz: hoje eu não tenho roupa para ir para a igreja, e o guarda-roupa cheio de roupa. Quem está entendendo, dê glória a Deus. É Deus quem cuida de nós. Você entende isso nessa noite? Você entende isso, né? Se você entende, meu irmão, essa preocupação, essa angústia, né, essa ansiedade, hoje tu vai dormir bem. Amém? Hoje tu vai dormir diferente. Aliás, tu vai dormir porque antes tu não dormia, mas tu vai dormir hoje, se tu crer. Aleluia! E aí nós podemos ver, aí ele diz: se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é arremessada ao forno, não fará muito mais a vós, homem de pouca fé. Aqui é uma repreensão, dizendo, nesta repreensão, amados, que Deus fala, que nos é dito, na verdade, o motivo da nossa carência é
a nossa pouca fé. A nossa pouca fé é o motivo da nossa carência, da nossa ansiedade, da nossa preocupação. É o motivo da nossa falta de fé, quando nós, na verdade, vem essa preocupação exagerada. E aí ele diz: se eu faço assim, e agora vos digo, e se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é arremessada ao forno, ou seja, queimada, não fará muito mais a vós, homens de pouca fé. Ou seja, a falta de fé faz com que as pessoas, elas veem exatamente como o tema aí da mensagem: preocupação, ansiedade, né? Aí vai trazer uma doença, né, naquela pessoa. Mas aqui Deus diz: olha, isto acontece porque é a falta de fé com muitas pessoas. Amém, queridos? E aí ele diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou como que nos vestiremos. O que é que eu vou comer amanhã? Diz a Bíblia que o povo passou quantos anos ali no deserto? 40 anos, foi isso? Não deram um dia de trabalho a ninguém. E Deus alimentou todo aquele povo. Maná. Eles começaram, na verdade, né, a querer outro alimento. Aí Deus mandou o quê? Carne, né? 40 anos. Água. Deus foi ali o provedor daquele povo que saiu do Egito para a terra prometida, Canaã. E aqui nós podemos ver, diz: olha, não fiquem inquietos, não se preocupe, o que é que vai comer amanhã, ou beber amanhã, se vestir. Meu Deus, a crise no país, aquele negócio todo. Se nós temos fé, querido, Deus, Ele manda até corvo para nos alimentar. Uma certa irmãzinha de oração, mas estava passando uma luta, né? E a oração daquela irmã: Senhor, manda alimento para a minha casa. Eu creio, Senhor, como Tu mandaste lá no deserto, como Tu alimentaste aquele povo lá no deserto com maná, com carne. Manda o alimento. Aí tinha lá um incrédulo vizinho dela ouvindo, ela falava muito alto. Eu fazia uma vergonha nessa velha. Foi no mercantil, fez aquela feira, ó, meu irmão. Faltou nada. Quando ela estiver orando, eu vou bater na porta dela. Quando foi no outro dia: Senhor, manda alimento para minha casa, Senhor. Meio-dia. Para meus filhos, para minha família. Tuc, tuc. Está aqui, não foi Deus que mandou, não, foi eu. Ele dizendo: olha, não quero nem saber, pode ter sido até o diabo que trouxe, mas quem mandou foi Deus. Amém, querido? Pode ser até o diabo que trouxe, mas quem mandou foi
Diga: Deus. É Deus que manda. É Deus que usa. E ele diz aqui: por que estás preocupado, né? Com o que vai comer, com o que vai se vestir, com o que vai beber. Você sabia, irmãos, que tem pessoas assim no dia de hoje? E dentro da igreja, mas não vamos falar lá de fora não. Dentro da igreja tem pessoas assim. Só que Deus fala para nós nessa noite que Ele é o nosso provedor. É Ele quem manda, é Ele quem nos sustenta. E nós devemos crer dessa forma. Amém, queridos? Você crê assim? Eu creio piamente o que Deus tem falado conosco. Olha só. Porque afinal de contas, todas as coisas os gentios procuram, né? E o vosso pai muito bem sabe que necessitar de todas estas coisas. Ou seja, que os crentes, os não crentes, eles têm essa preocupação. Mas nós crentes em Jesus, diz a Bíblia, o nosso Pai, Ele sabe, Ele conhece das nossas necessidades. Hein? Mesmo antes de eu orar, mesmo antes de eu pedir, Deus já sabe o que eu preciso? Claro que sabe. Que Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é o Todo-Poderoso. Ele manda que nós clamamos, sim. Só que Deus sabe, está aqui. Deus sabe, olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor, irmãos, para nós. O vosso Pai Celestial bem sabe que necessitar de todas essas coisas. Ou seja, necessitamos do alimento, necessitamos de beber, necessitamos também da vestuária. Mas o Senhor, Ele não dá. Mas aí Ele diz no 33, coloca o 33 aí, amado. A igreja lê para mim. Mas buscai primeiro o reino de Deus, da sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O que é que nós entendemos com isso? Os que seguem a Cristo são conclamados, irmãos, a buscar acima de tudo o reino de Deus e a sua justiça. Os que seguem a Cristo, eles são conclamados, acima de tudo, buscar primeiramente quem? O reino de Deus e a sua maravilhosa justiça. Amém? E aí nós podemos ver, queridos, aleluia, veja bem, olha o que Deus fala, quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus, todas as coisas, essas coisas serão o quê? Acrescentadas. Ou seja, todas essas coisas, elas vêm na nossa mão. Todas essas coisas serão supridas na vida da igreja. Na vida da igreja. Não te preocupa, meu irmão, minha irmã. É Deus quem cuida de nós. Às vezes, a pouca fé de alguém começa mais a ter confiança no homem do que em Deus, meu irmão. Estou precisando disso, amanhã eu vou lá na casa de fulano de tal. Eu já estou orando para ele me ajudar. Meu amado irmão, vai buscar a quem tem. Busca, segundo Tiago, busca quem tem, e quando Ele te dá, Ele não lança em rosto. Quem é Ele? Diga: Deus. Deus.
Vá logo a Ele. Pai, Tu sabe que eu preciso disso aqui. Eu não sei como vai chegar nas minhas mãos. Eu só sei que vai chegar. Eu não sei quem Tu vai usar, mas eu sei que Tu vai mandar. Amém, queridos? Né? Aleluia. E terminando, 34 aí, por favor, queridos. Ele termina a palavra dizendo: ó, não vos inquieteis, pois pelo dia o quê? Da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Eu garanto que amanhã estarei vivo? Não. Ninguém garante. Preocupar sempre o que é aconselhado. Vivo hoje. Viva hoje. Se Deus te deu amanhã, glória a Deus. Mas agradeça, viva o dia de hoje, o dia de hoje. Senhor, obrigado, meu Deus, por mais um dia. Aí você vai dormir, aí Deus vai te conceder outro dia. Chega de manhã, já vá para a oração da madrugada agradecer a Deus pelo dia, né? O dia está indo, o sol nem ainda apareceu, mas ele começa a aparecer de mansinho, mas você já está de joelho, agradecendo a Ele por mais aquele dia. Que a igreja fique de pé em nome de Jesus, amém? Vamos cantar ao Senhor?